Bom, eu gostaria que vocês fizessem a leitura deste livro, Preconceito Linguístico, e refletissem a partir de uns pontos. O primeiro, eu gostaria que você refletisse e anotasse, inclusive, no seu caderno essas reflexões, essas perguntas e, inclusive, registrassem a resposta. Não precisa enviar a resposta, mas eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Primeiro, quantos livros que você lê por ano? Livros, eu digo, não aqueles que o professor solicita, aquelas leituras que são obrigatórias, necessariamente, mas aquilo que você lê por prazer, por interesse, tá? Reflita a respeito desse assunto. Segundo ponto, eu gostaria que você observasse, a partir de Bagno, por que existe um abismo linguístico entre falantes das variantes não padrão do português brasileiro. Marcos Bagno faz essa reflexão nesse texto, tá? Ou seja, nesse livro que eu solicitei a leitura para vocês, tá? A parte 1 ele faz essa reflexão e eu gostaria que vocês lessem, tá? E refletissem a respeito desse assunto, entre esse abismo que existe entre variedade não padrão do português brasileiro, tá? E por que existe esse abismo, como Marcos Bagno afirma. Tá? E outro tópico, tá? O segundo tópico, inclusive, da leitura, o mito 2, Wagner ele traz uma reflexão e eu gostaria que vocês pensassem sobre isso e respondessem no caderno de vocês. Por que os brasileiros leem pouco? Ele fala sobre isso. Então, faça a leitura a partir dessa reflexão, tá? Dessas questões que eu coloquei para vocês, ok? Eu deixo também para vocês como sugestão um vídeo, tá? Coloquei o link para vocês. Eu gostaria muito que vocês assistissem ao vídeo de Marcos Wagner, um vídeo muito interessante que ele discorre a respeito do preconceito linguístico. Ok, pessoal? E para finalizar essa aula de hoje, eu quero conversar com vocês, tá? Sobre como aplicar esse conhecimento? Esse conhecimento que nós estamos discutindo desde o início das aulas, nós discutimos a respeito do que é sociolinguística, do que é variação linguística, dos tipos de variação linguística existentes, nós discutimos também a respeito da variação linguística em ensino, como que pode ocorrer na prática pedagógica, discutimos a respeito da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, do PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais. E agora, a partir deste programa, Preconceito Linguístico, da leitura desse texto que vocês vão fazer, que é o livro Preconceito Linguístico de Marcos Bagno, eu gostaria que vocês refletissem um pouco a respeito de tudo que foi estudado. Como que você, graduando, licenciado que será daqui a alguns anos, tá? Como professor de língua portuguesa, como que você pode aplicar esse conhecimento? Já parou para pensar? Bom, aí eu quero que você pense nessa pergunta. O que ensinar língua portuguesa na escola básica? E aí eu digo a vocês, olha só, vamos fazer a leitura deste slide que diz assim: vista a linguagem como meio de ação e interação. Seu ensino deve estar voltado para o desenvolvimento das capacidades de ler, ouvir, falar e escrever. A escola deve, portanto, comprometer-se com práticas que garantem o domínio da língua em situações diversas de comunicação, como condição para uma atuação autônoma e cidadã no mundo. Bom, caros acadêmicos, então eu quero chamar a atenção de vocês para essa concepção de ver a língua como forma de interação. Interação, esta é uma palavra-chave a respeito da forma que você vê o ensino da língua portuguesa. Interação, mediação. Você, como professor, será o mediador desse conhecimento. Por exemplo, eu coloquei inclusive esta imagem da mulher ensinando uma criança a nadar. E um texto, Marcos Wagner fala sobre isso. Ele faz essa comparação de um professor como se fosse um professor de natação. Professor da escola, professor de língua portuguesa, como se fosse um professor de natação. O professor de natação não vai simplesmente jogar o aluno falando, por exemplo, você não sabe escrever direito.
Não, ele não vai jogar na água essa criança, esse aluno que não sabe esse domínio da língua portuguesa, da língua padrão. Ele vai criar estratégias para que ele possa aprender e relacionar esse conhecimento com a sua rotina, com a sua realidade, colocando-se, sabendo se colocar, sabendo usar essa linguagem de acordo com o contexto em que ele está, ok? Então, o professor, ele vai dar condições para que o aluno tenha o domínio da gramática normativa, sim, porque como que nós vamos ensinar? Ah, professora, como que eu vou ensinar? Eu vou ensinar, sim, a gramática normativa. Mas não é só a gramática normativa, não são apenas as regras que nós precisamos ensinar para os alunos na sala de aula. Eles precisam ter esse domínio das regras, né? Mas eles precisam saber muito mais, porque o conceito de língua, quando a gente fala de língua portuguesa, não é estritamente somente regras, não é isso. Lembre-se, o conceito de língua como interação, no sentido de que você vai interagir, que você vai possibilitar a interação desse aluno, quer dizer que nós vamos reconhecer esse conhecimento que ele traz de casa, esse conhecimento empírico, mas nós vamos também dar uma bagagem sistematizada de conhecimento a partir da mediação. Nós, como professores, seremos os mediadores, tá? E como que nós podemos fazer isso, caros acadêmicos? Nós precisamos fazer isso a partir de uma concepção que se chama letramento. Uma concepção muito bacana, pessoal, que eu gosto. E qual que é essa concepção de letramento que eu quero mostrar para vocês? Alfabetizar, a gente sabe o que é esse ensino, né, sistematizado, no qual a pessoa tem o domínio da escrita, sabe ler e sabe escrever, né? Infelizmente, a gente tem muitos analfabetos funcionais, que não conseguem interpretar, que não conseguem fazer essas relações. E aí que vem o letramento, pessoal. Esse letramento nessa concepção bem mais ampliada, possibilitando para que esse aluno utilize a leitura a escrita no dia a dia, possibilitando, pessoal, que esse aluno ele tenha acesso a essa multiplicidade de usos da língua. E como que ele pode fazer isso? A partir dos gêneros textuais. Nós sabemos que nós temos os tipos textuais, narração, descrição, dissertação, e os tipos textuais são inúmeros, inúmeros. Por exemplo, o aluno precisa fazer uma carta, ele vai usar uma carta para uma pessoa bem próxima, uma pessoa querida, uma pessoa talvez que ele não precisa utilizar aquela linguagem tão, como eu posso dizer, pode se utilizar uma linguagem que a pessoa vai entender, né? Por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa precisa saber se comunicar de forma que aquele que está conversando com ela conheça essas palavras que ele está utilizando com a linguagem de fácil acesso a essa pessoa. Mas se ela vai escrever um artigo científico, ela precisa saber também utilizar-se de tudo aqueles componentes que nós sabemos que existem existe na língua padrão, na gramática normativa. Precisa escrever um texto formal. Pessoal, então quando a gente fala de letramento, são tantas coisas, são tantos gêneros textuais que estão por aí, permeados, e o objetivo é que o aluno tenha acesso, faça essas mediações, faça essas correlações, seja um aluno crítico que interaja na sociedade. Bom, para finalizar essa aula, pessoal, nessa concepção de como aplicar esse conhecimento, que é a respeito da variação linguística, desse ensino de língua, tá? Estamos falando sobre o preconceito linguístico, também temos que trabalhar o não preconceito linguístico na sala de aula. De que forma que nós podemos fazer isso? E eu quero deixar uma poesia para finalizar essa aula, que diz assim: o que é letramento? Tá? Olha só. Quem escreveu foi Kat Chong, tá? É um poema, está no livro Letramento, tá? Um tema de 3 gêneros, de Magda Soares, da editora Autêntica. Diz assim: letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado. Não é treinamento repetitivo de uma habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão, é leitura, à luz de vela,
ou lá fora, à luz do sol. São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama. É rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É o Mapas do Mundo, sinais de trânsito, caça ao tesouro, manuais, instruções, guias e orientações de bula de remédio. Para que você não fique perdido, letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, o mapa de quem vê você é e de tudo que você pode ser. Então, eu desejo que vocês apliquem esse conhecimento e mais possam realmente absorver e aprofundar mais esse conhecimento a respeito do preconceito linguístico, a respeito da sociolinguística e a importância da sociolinguística no ensino de língua portuguesa. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço, tá? E até logo!